Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da 20ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Ruth, capítulo 2 e também no capítulo 4. E nos diz assim: Noemi tinha uma parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico da família de Elimeleque, chamado Booz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: Permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: Vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Booz, parente de Elimeleque. E Booz disse a Ruth: Ouve, minha filha. Não vás apanhar espigas a outro campo e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: Como pude encontrar graça a teus olhos e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Booz: Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Booz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceder e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família, e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice. Porque nasceu um menino de tua nora, que te ama, e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amados irmãos e irmãs, eu tenho alguns pontos importantes para serem colocados. Primeiro, a primeira leitura, ela está dentro do contexto ainda daquilo que nós vimos na sexta-feira. Você que acompanhou aqui o vídeo, ou pelo menos a leitura na liturgia, você viu que a história de Ruth, ela meio que inicia-se dentro do contexto da sexta-feira. Lá nos falava, não é, que o marido de Ruth acaba morrendo, ela pode voltar para a terra dela, uma terra em que, por ser estrangeira, adorava-se a deuses estrangeiros, mas ela larga toda aquela história para poder ficar com sua sogra Noemi. E aí nós vemos isso aqui, uma grande declaração de fé, de confiança, né? De largar a vida velha, abandonar a vida velha. E aí aqui nós vemos o prosseguimento disso. Primeiro, ainda dentro daquilo que apresenta-nos no capítulo 2, eu quero chamar a atenção por uma realidade. Booz acaba encontrando graça em Ruth, e aí é interessante perceber, não é? Tudo aquilo que nós fazemos de bom, nós um dia vamos colher. É muito similar àquilo que Paulo já coloca sobre a lei da colheita. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos o bem, nós vamos um dia colher. Ruth fez algo muito bom para a sua sogra. Ela não ficou mais sozinha, ela teve Ruth ali do lado, ela abandonou toda a sua história, a sua família, para estar junto com a sua sogra. E quer queira, quer não, Deus acaba, né, trazendo para ela um fruto diante dessa escolha. Aquele que abandona a sua vida, aquele que abandona os seus sonhos e planos para poder seguir a vontade de Deus, para poder amar o próximo, para poder estar com o próximo, essas pessoas, uma hora ou outra, são recompensadas por Deus. É isso que a leitura acaba querendo também nos colocar. Em um segundo ponto, é interessante perceber, não é, que Booz acaba se unindo a Ruth. E aí, dessa união, nasce alguém que depois, né, se prossegue até chegar em Davi, e nós sabemos que Davi depois chega em Cristo. Quero chamar a atenção sobre isso, né, na linhagem genealógica de Jesus, né, dentro do decorrer da história da salvação, porque ela já começa desde sempre, existem pessoas também pecadoras, existem pessoas estrangeiras, ou seja, de todo mal, Deus sempre tira um bem muito maior. De toda uma vida errada que Ruth tinha, Deus acaba resgatando, trazendo para perto de si, e dela nasce alguém que depois vai chegar a vir Davi, depois então
Cristo também. É diante das ordinariedades da nossa vida, é diante das realidades que nós vivenciamos que Deus sempre encontra o meio para poder então realizar a sua salvação. Que isso fique claro para nós e enche o nosso coração também, primeiro, de discernimento, de atenção a observar aquilo que Deus tem feito, mas também o nosso coração de gratidão a Deus, porque Ele jamais nos desampara. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo também do Evangelho deste sábado. Até já!